A outra notícia importante, e essa eu preciso que você preste muita atenção, minha gente, muita atenção, é a tentativa amanhã de aprovar a lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a lei do retrocesso. Qual é a lei do retrocesso? É a que trata do Uber, tá, minha gente? Você se lembra que no ano passado deu uma confusão danada envolvendo o Uber? A Câmara dos Deputados, os deputados parlamentares, muito pressionados, né, pela máfia, né, que está em torno, né, dos táxis, por prefeitos. E por que eu digo máfia em torno dos táxis? Porque a grande parte das licenças de táxis no Brasil não são dos trabalhadores, não são dos taxistas. Essas licenças pertencem a laranjas de vereadores, de deputados. Isso aí é uma grande, um grande negócio, uma grande negociata que rende milhões e milhões, né? E aí você tem lá um taxista que, na verdade, não é o dono da licença, é um empregado. A licença, teoricamente, não tem que ser vendida, mas quando ele tem a licença, ele tem que comprar, ele compra por 300, 400, 500, até R$1 milhão, dependendo de qual é a região que ele vai atuar. Então, o vereador, o deputado, né, o secretário, ele dá uma carteirada, põe um laranja, consegue a licença e faz disso um negócio, né? E aí, essa máfia toda, em torno desse negócio obscuro, obviamente, né, pressionou muito para que a lei do retrocesso fosse aprovada. A lei foi aprovada na Câmara, foi para o Senado derrubou, né? E costurou um novo texto, que é um texto mais liberal, né? Assim, não é perfeito, mas é mais liberal. Pois bem, houve uma movimentação, uma pressão muito grande na Câmara, a toque de caixa, as pessoas, a Câmara dos Deputados colocou a lei do retrocesso de novo. Então, eles vão decidir amanhã se vai valer a lei do retrocesso, que é a primeira na Câmara, que foi aprovada, ou se vai valer a lei que foi aprovada no Senado, né? Então, o texto que foi aprovado no Senado volta para a Câmara, tá, minha gente? O que essa lei basicamente diz, né? Essa lei basicamente deixa, praticamente inviabiliza o Uber, tira o emprego de 500 mil brasileiros, meio milhão de brasileiros, que estão fazendo disso a sua fonte de arroz e feijão todos os dias, num momento em que nós temos 26 milhões de pessoas ou desempregadas, né, ou num subemprego, ou trabalhando menos horas do que o necessário para se sustentar. No momento em que o Brasil clama por liberdade, menos burocracia, né? E é nesse momento que os pilantras, os malandros, né? Essa gente ligada aí a essa máfia, que não são os taxistas, os trabalhadores, é o que está por trás disso, tá, minha gente? Quero deixar isso bem claro. Nesse momento eles querem valer aí a lei do retrocesso, e nessa lei do retrocesso uma série de burocracias são criadas, uma série de regulamentações são criadas, justamente para impedir que o Uber funcione, né, minha gente? Justamente para impedir que o Uber funcione. Então, por exemplo, eles querem criar uma licença específica, né? Mais burocracia. É mais ou menos como se fosse um alvará de táxi, né? Então, você restringe o número de carros rodando, porque você tem que conseguir a licença. Para você conseguir a licença, certamente vai ter muita carteirada, porque é óbvio que vereadores, deputados, secretários vão fazer disso um negócio. Isso acontece com os táxis, também vai acontecer com o Uber, se isso passar. Só quem tem carro no próprio nome vai poder rodar, né, com o Uber. Aí você já imaginou um casal que tem um carro? O homem quer trabalhar nas primeiras 8 horas do dia, a mulher quer trabalhar as outras 8 horas do dia. Um quer trabalhar de manhã, outro à noite. Não pode, não pode. Porque o nome, né, o carro não tá no nome de 2 pessoas, mas de uma só. Então não pode, né? Também não pode circular, por exemplo, em uma cidade se a placa for de outra cidade. Então o camarada sai daqui, por exemplo, de São Paulo capital, vai para Guarulhos. Não pode circular lá. Ele tem que voltar, né? Então tudo isso, gente, vai inviabilizar o funcionamento do Uber, vai aumentar o custo das viagens, vai reduzir e muito a oferta de carros, não é, minha gente? Então, eu quero dizer para vocês, pressionem os seus parlamentares. Quando terminar essa live, mande e-mails para os seus parlamentares, Twitter para os seus parlamentares, porque não é possível que no mundo inteiro civilizado o Uber funcione muito bem, obrigado, e aqui no Brasil queremos criar essa palhaçada. Não pode, simplesmente não pode. O que tem que acontecer? Por que os deputados, os senadores, as prefeituras não trabalham para desburocratizar o táxi, o serviço de táxi, as licenças de táxi?
né? Você tem que desburocratizar o táxi, não burocratizar o Uber. Então, se uma coisa tá ruim no Brasil, né? O Estado e uma coisa tá boa, né? Uma coisa tá ruim e uma coisa tá mais ou menos boa. Aí o Estado, ao invés de tentar deixar essa coisa ruim um pouco melhor para o cidadão, para quem tá trabalhando, ele quer deixar essa, que tá mais ou menos boa, pior. Então não dá, né, minha gente? Então não dá. Aí não tem jeito, né, minha gente? Aí não tem jeito. Então, pressione, isso vai entrar em votação amanhã na Câmara dos Deputados. Foi feito a toque de caixa, né? Uma palhaçada, ridículo. Vou fazer depois um vídeo só sobre isso para vocês. É importante que você tweete, entre no Facebook dos parlamentares e infernizem esses caras. Porque eles têm que entender que eles não podem criar mais burocracia nesse Brasil. Ninguém aguenta mais. Chega! Chega de burocracia.